Boa noite, pessoal. Então, conforme a gente tinha falado na aula de ontem, né, nossa aula de hoje ela é uma aula síncrona, né? E nós vamos falar sobre transformadores de corrente e de potencial. Então, ontem nós vimos a questão de uma introdução sobre transformadores, funcionamento, constituição, algumas aplicações, então questões gerais, né, sobre transformadores, tá? E hoje a gente vai falar sobre transformadores de corrente e de potencial. Então, apesar de terem funções parecidas, né, como a gente já viu na aula de ontem, nós temos diversos tipos de transformadores que atendem a diferentes necessidades, né? E a gente tem 4 grandes grupos, que são aqueles que são mais comuns, né, mais utilizados, que é o transformador de corrente, o de potencial, o de distribuição e o de força. A gente vai focar um pouquinho mais na aula de hoje no de corrente e de potencial, mas eu vou definir no final da aula o de distribuição e o de força também, tá? Então, começando pelos transformadores de corrente, eles são equipamentos que reproduzem no seu circuito secundário a corrente que circula em um rolamento primário com sua posição vertical substancialmente mantida em uma proporção definida, conhecida e adequada, né? Então, ela tem como principal finalidade baixar a intensidade de corrente elétrica a fim de transmiti-la para redes de transmissão ou para dispositivos que não suportam correntes elétricas altas. A gente falou sobre isso quando a gente falou sobre alguns outros instrumentos, né? E que, eu não consigo utilizar diretamente para medir corrente, né? Porque é uma corrente muito alta, então eu faço uso de um TC, e aí dessa forma eu baixo o valor da corrente para conseguir medir, né? Então a gente falou um pouco disso em aulas anteriores, né? Justamente nesse sentido de que a utilização do transformador de corrente ela tem essa finalidade, né? Então ele recebe no primário um valor mais elevado de corrente através da relação, né, de espiras que a gente falou, né? Nós falamos sobre essa questão dessas relações de espira na aula passada, né? E aí a gente consegue, então, diminuir esse valor no secundário, e aí a gente utiliza, então, para transmitir, para medir, enfim, depende da necessidade e da aplicação. Os transformadores de corrente, que também são chamados transformadores de instrumento, são utilizados em aplicações de baixa e de alta tensão, então de 0,6 kV até 36,2 kV, né? Que são situações onde circulam frequentemente altas correntes, né? Então, eles fornecem correntes suficientemente reduzidas e isoladas do circuito primário, de forma a possibilitar o seu uso por equipamentos de medição, controle e proteção, tá? Então, falando então agora sobre a ligação de um transformador de corrente. O modo que ele é ligado é extremamente importante, porque se a gente ligar um transformador de uma maneira errada, a gente pode sofrer danos irrecuperáveis. Então, a ligação dos terminais deve ser feita da seguinte maneira: o primário, a bobina deve estar ligada em fase, e no secundário, os terminais devem ser ligados em curto-circuito, ou seja, com impedância nula. Caso contrário, terá um circuito aberto que irá saturar o TC, né, o transformador de corrente, até danificá-lo. Agora eu vou mostrar um vídeo aqui para vocês sobre o TC. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mundo da Elétrica. Hoje eu vou falar para vocês sobre transformadores de corrente. Vamos lá, pessoal!
Pessoal, isso que vocês estão vendo aqui na bancada são transformadores de corrente, ok? Os TCs. Eles também são conhecidos como transformadores de instrumento. O que é a função do TC? O TC tem uma função básica que é reduzir o nível de corrente para que essa corrente seja medida através de um equipamento de medição. Ele seria bem parecido com o que a gente entende lá do alicate amperímetro. A gente tem dois métodos de medir corrente elétrica. Ou a gente coloca o aparelho em série com o circuito, que é aquele método que a gente secciona, coloca o multímetro lá e ele faz a medição da corrente. Ou, quando a corrente é mais alta, a gente usa o alicate amperímetro. A gente abraça o cabo lá com o alicate amperímetro e ele mostra no visor para a gente qual é a corrente elétrica que está sendo medida. O TC ele faz exatamente o mesmo processo do alicate amperímetro, só que ele é um equipamento fixo. Isso vai ser usado em subestações, painéis de controle de grandes cargas, em que a gente precisa ficar monitorando a corrente o tempo todo. Então a gente fixa lá os transformadores de corrente e eles vão fazer a medição dessa corrente. Então eles trabalham reduzindo o nível de corrente para um nível que o aparelho de medição ele consiga aceitar aquela corrente e faz uma conversão para a corrente atual. Basicamente, ele faz o seguinte: eu tenho uma relação de transformação. Por exemplo, esse TC aqui ele é um TC de 200 para 5. Ele consegue medir uma corrente máxima de 200 amperes. E se estiver entrando, passando 200 amperes no condutor que estiver aqui no TC, ele vai reduzir isso para 5 amperes. O aparelho de medição vai captar esses 5 amperes e vai falar assim, ó, a relação de transformação desse TC é de 40. 200 dividido por 5 dá 40. Então, se eu tenho 5 na entrada, eu vou multiplicar por 40, eu vou mostrar lá que eu tenho 200. Então, ele está fazendo a redução do nível de tensão para o aparelho fazer a medição e depois ele converte de novo para a tensão que está lá no condutor ou no barramento. Tá? Então, basicamente, é isso que um TC faz. Ele faz a redução da corrente para que o aparelho faça a interpretação dessa corrente. E ele trabalha com esses tipos de relação. Tem aqui um de 200 para 5, tem um aqui de 50 para 5, tem um de 100 para 5, tem aqui um outro que ele é de 50 para 5. Por que esses são quadrados, esses são redondos? É só a questão construtiva, a maneira com que ele vai ser fixado, ou o condutor ou o barramento de cobre que passa dentro dele. Então, eu tenho tamanhos diferentes de janelas, diferentes tamanhos de cabo, tudo isso influencia na escolha do TC. Mas o processo de funcionamento dele é muito simples. Ele tem internamente aqui uma toroide, que é um enrolamento de cobre, basicamente. Quando passa um campo magnético vindo de uma corrente elétrica no condutor por dentro da janela, ela induz uma corrente nessa toroide que está aqui em volta, e aqui na saída do transformador a gente tem essa corrente reduzida de acordo com a relação de transformação do TC que você está utilizando. Então ele tem um funcionamento relativamente muito simples. Algumas informações importantes sobre o TC que ele tem escrito no corpo dele, onde entra e onde sai o cabo. Então T1 e T2, esse cara aqui é o T1 e esse lado aqui é o T2. Então o cabo ele tem que entrar nesse sentido e sair para esse sentido. E aí eu vou ter aqui S1 e S2, que são os locais de medição. Isso aí vai de acordo com o aparelho de medição que você vai estar utilizando, se é um amperímetro analógico, se é um amperímetro digital, se é um multimedidor. Então tem configurações de acordo com o tipo de aparelho de medição. Mas o processo de funcionamento dele é simples. Eu vou mostrar para vocês agora um teste que a gente fez fazendo uma medição para demonstrar a utilização de um TC. E aí, pessoal, fiz uma montagem aqui para mostrar o funcionamento do TC. Então, a gente vai ver a relação de transformação dele e como que ele é utilizado. Então, tem aqui uma lâmpada. Essa lâmpada vai ser a nossa carga, beleza? Eu vou estar medindo a corrente da lâmpada, né, que está em cima da lâmpada com esse multímetro. Essa corrente é na faixa de 400 mA. E aí, como o TC ele tem uma relação alta, ele é um TC de 200 para 5, quer dizer, a relação de transformação dele é de 40, eu precisava de uma corrente bem alta para mostrar para vocês como ela reduz, ok? Então, eu dei 10 voltas aqui no cabo que alimenta a lâmpada, e aí esse TC ele vai ver 10 vezes a corrente da lâmpada, ok? E esse alicate amperímetro vai estar mostrando exatamente a mesma corrente que o TC vai estar medindo. E nesse outro multímetro aqui eu vou mostrar para vocês a corrente na saída do TC, que seria a corrente reduzida 40 vezes. Então eu vou ligar agora o circuito, colocar o alicate amperímetro aqui na corrente de escala alternada. Então o que a gente está medindo aqui? Ó, 463 mA, 0,463 ampere.
Aqui eu já estou medindo 4,63 amperes. Por quê? Porque aqui está multiplicando 10 vezes por causa dessas voltas que eu dei aqui. Então, esse TC está enxergando essa corrente de 4,63 amperes, ok? E aí, ele reduz isso em 40 vezes. Então, vou medir agora nesse multímetro aqui a corrente na saída do TC, que vai estar reduzida em 40 vezes. O TC ele faz a redução de 4,63 amperes para 0,112 amperes, 112 miliamperes, que é uma redução de 40 vezes aquele valor. Vai aparecer na tela para vocês os cálculos mostrando isso aí. Então, a gente consegue entender como que é o funcionamento TC. Ele precisa dessa corrente reduzida no secundário para que os aparelhos de medição consigam fazer essa medição reduzida. O funcionamento é muito simples, é para vocês verem aí como que a gente usa o TC. Em outros vídeos a gente vai estar trabalhando com multimedidores e a gente vai conseguir mostrar outras funcionalidades de aparelhos junto com os transformadores de corrente. Esses TCs que nós usamos aqui, pessoal, são TCs da empresa Toroid Brasil. Forneceu aí os transformadores para a gente demonstrar para vocês. Mais informações vocês encontram aqui na descrição. Se tiver ficado alguma dúvida sobre esse vídeo, deixe aqui embaixo nos comentários que queremos responder. Se é a primeira vez que está em nosso canal, não deixe de se inscrever e receber todas as nossas atualizações. Inscreva-se também no... Então, ali um exemplo, né, de um vídeo mostrando o funcionamento e falando um pouco sobre os TCs. Tá? Agora, falando sobre o transformador de potencial, é um equipamento usado principalmente para sistemas de medição de tensão elétrica, sendo fabricado tanto para baixa tensão como para alta, né? Então, de valores de 0,6 kV até 24,2 kV, sendo capaz de reduzir a tensão no circuito para níveis compatíveis com a máxima tensão suportável pelos instrumentos de medição. É o tipo mais comum de transformador, pode baixar ou aumentar o potencial elétrico de acordo com a demanda e com o número de enrolamentos na bobina primária e na secundária. Então, eu posso tanto ter um valor alto no primário e reduzir esse valor para o secundário, como ter um valor baixo no primário e aumentar esse valor para o secundário. Tá? Sua principal aplicação é na medição de tensões com valores elevados, ou seja, um circuito primário é conectado à tensão a ser medida, sendo que no secundário será reproduzida uma tensão reduzida e diretamente proporcional à do primário, de acordo com a relação de espiras, né? Assim, com menor custo e maior segurança, a gente pode conectar o instrumento de medição no secundário. Então, utilizar o voltímetro para medição de valores mais baixos, né, no secundário, depois que a gente abaixou o nível de tensão. A tensão reduzida do circuito secundário do TP também é usada para alimentar de forma igualmente segura os circuitos de proteção e controle de subestações. Tá? Então, quando vocês tiverem a disciplina de sistemas de potência, vocês vão ver isso, né, sobre a questão do processo de distribuição, transmissão, geração de energia, né? E uma das aplicações dos TPs é justamente isso, né? Nesse tipo de aplicação. Assim como no caso do transformador de corrente, no caso do transformador de potencial, a ligação ela também é extremamente importante, né? Porque uma ligação errada também pode causar danos a esse transformador. Então, no caso do transformador de potencial, a ligação dos terminais deve ser feita com o primário, né? Então, cada terminal em uma única fase de média ou alta tensão. E no caso do secundário, os terminais devem estar abertos, no caso, representando uma carga infinita, né? Caso contrário, a gente vai ter um curto-circuito no secundário que vai queimar o TP. Tá? Então, é um pouquinho ao contrário do que a gente viu nos TCs, tá? Aqui eu vou apresentar dois vídeos na sequência para vocês, justamente de subestações, né, e a utilização de TPs, tá? Os transformadores de potência transformam energia elétrica de um nível de tensão a outro, aumentando as tensões para transmissão.
minimizando as perdas ou baixando para distribuição. Eles pertencem aos ativos mais valiosos de uma concessionária. Construir um novo transformador e transportá-lo ao local resulta em custos substanciais. Entretanto, o dano causado por uma falha no transformador e a subsequente perda de produção podem acabar custando muito mais. As concessionárias, portanto, tentam manter seus transformadores em funcionamento o máximo possível. Durante uma operação regular, em especial quando ocorrem falhas elétricas, os transformadores de potência estão sujeitos a estresses elétricos, mecânicos, térmicos e ambientais. Os transformadores de potência são expostos ao estresse mecânico durante o transporte da fábrica ao local, relocações de uma subestação a outra, terremotos ou durante falhas de curto-circuito. Os transformadores precisam resistir às tensões de operação, bem como às tensões de impulso, como relâmpagos ou pulsos de comutação. As perdas internas, causadas pela corrente de carga, devem ser dissipadas. A alta temperatura causa a deterioração dos materiais de isolamento do transformador. As falhas do transformador causadas por esses estresses resultam em explosões, incêndios e efeitos posteriores de elevado custo, como interrupções causadas para limpezas e reparos na planta, assim como os longos tempos de entrega dos novos transformadores. Portanto, as concessionárias e prestadores de serviços testam os transformadores de potência para avaliar suas condições, agendar manutenção e planejar sua troca. Os métodos elétricos mais comuns incluem medição de resistência de enrolamento e checagem do comutador, medição da relação do transformador e corrente de excitação, e medição da capacitância e fator de dissipação ou fator de potência. Medir a resistência de enrolamento e compará-la com as medições de fábrica permite a identificação de possíveis danos no enrolamento, como, por exemplo, curtos-circuitos, ou problemas de contato nos enrolamentos, condutores ou no comutador. Medir a relação e corrente de magnetização ajuda a identificar curtos-circuitos entre espiras do enrolamento. Medidas da capacitância e fator de dissipação ou fator de potência são realizados para avaliar a condição das buchas do transformador. Após uma falha elétrica, a geometria do enrolamento e a integridade do isolamento podem ser verificados usando medições de diagnóstico avançado, tais como impedância de curto-circuito ou reatância de dispersão e resposta de frequência das perdas de fuga, ou medição de fator de potência ou fator de dissipação sobre uma série de frequências. Através de medições periódicas e de diagnósticos, as concessionárias e provedores de serviço colaboram para um fornecimento de energia confiável 24 horas por dia, 7 dias por semana. Durante o comissionamento, diversos testes nos transformadores de corrente e potencial precisam ser feitos a fim de identificar falhas de fabricação ou danos de transporte, além de verificar a instalação e fiação correta e medir a carga secundária. Se ocorrerem problemas durante a operação de fábrica, testes adicionais serão realizados para identificar a causa da falha. Com o CPC 100, muitos desses testes elétricos em TCs e TPs podem ser feitos com um simples dispositivo, economizando tempo e custos de trabalho. Alimentado por uma simples tomada de energia monofásica, pode gerar mais de 800 amperes e 2.000 volts CA. Em transformadores de corrente, a relação e a polaridade são normalmente verificadas, e a carga e a curva de excitação são avaliadas.
O fator limitador de precisão ou fator de segurança do instrumento é calculado com esses valores, garantindo que o TC esteja de acordo com as aplicações de proteção e medição. Para a injeção, a saída de alta corrente do CPC é conectada aos terminais primários. E para a medição, os terminais secundários são conectados à entrada de medição de corrente. Se o usuário não quiser abrir a fiação secundária do TC, a corrente secundária também pode ser medida com um alicate de corrente. Dentro de segundos, o CPC exibe a relação, a precisão da relação, o deslocamento de fase entre as correntes primária e secundária e verifica a polaridade do TC. A carga do TC e seu ângulo de fase podem ser medidos com o mesmo teste. Amplitudes maiores que 2.000 amperes, CA, podem ser criadas com um amplificador de corrente. Alimentado pelo CPC por um cabo fino de 20 metros, o amplificador é posicionado perto do TC, mantendo curtos os pesados cabos da alta corrente. Para avaliar se o núcleo do TC é adequado para sua carga, o CPC pode medir sua curva de excitação. Durante o teste automático, o CPC exibe a tensão e corrente do ponto de joelho, de acordo com os padrões IEC ou I3E ANSI. Junto com a resistência de enrolamento e a medição de carga, ele permite que o fator limitador de precisão seja calculado para circuitos de proteção e o fator de segurança do instrumento para os circuitos de medição. Após o teste, o CPC desmagnetiza automaticamente o núcleo do TC e gera um relatório de teste com os resultados da medição. Além de testar TCs convencionais, o CPC também pode testar TCs não convencionais usados em um sistema integrado IEC 61850. Para um transformador de potencial, é crucial que a relação e polaridade, assim como a carga, estejam corretas. O CPC-100 pode gerar mais de 2.000 volts CA para injeção no lado primário do TP, para verificação de sua relação. Durante a medição de relação, o CPC também confere a polaridade do TP, medindo os ângulos de fase do sinal em ambos os lados. No lado primário, através da medição do sinal de saída de alta tensão, e no lado secundário, ao medir o sinal de entrada de medição de tensão. Pode ser difícil medir o sinal secundário do TP, pois ele pode ter uma baixa amplitude, ou haver interferência de partes vizinhas na subestação. A interferência pode ser filtrada ao injetar uma tensão de teste com uma frequência diferente do sistema de alimentação e, seletivamente, medindo na frequência de teste. O CPC também pode ser usado para verificar se a carga está dentro da faixa especificada do TP, permitindo uma operação precisa. O CPC mede a carga ao aplicar uma tensão nos circuitos secundários do TP e ao medir a corrente de carga em amplitude e fase. Dependendo das políticas nacionais e corporativas, o teste dos TCs e TPs podem também incluir o fator de potência e medições de tangentes delta, por exemplo, durante o comissionamento, ou como parte de um programa periódico de inspeção de isolamento. O CP-TD1 pode gerar mais de 12 kV CA e permite que o CPC meça o fator de potência, a tangente delta e a capacitância, para avaliar a condição do sistema de isolamento do TC ou TP. Com o CPC, um número de dispositivos de teste podem ser substituídos, uma vez que ele é capaz de realizar diversos testes, não somente nos TCs ou TPs, mas também em transformadores de potência, disjuntores, sistemas de aterramento e outros diversos aparatos elétricos. Então, encerrando a questão de transformadores, né, como eu disse, só ia no final definir, né, um transformador de distribuição.
que é aquele transformador presente nas centrais de distribuição de usinas elétricas, né? Então, tanto na parte de distribuição daquela energia que é gerada numa usina, quanto numa parte de distribuição das subestações, né? Mas isso a gente vai ver mais em sistemas de potência. E tem a finalidade, então, de distribuir a corrente elétrica para diferentes tipos de consumidores por meio das linhas de transmissão. Então, aqueles transformadores que a gente tem em nossos postes aqui perto das nossas casas, tá? Já o transformador de força, ele opera com altíssimos níveis de potencial elétrico e corrente elétrica, é usado no processo de geração de energia elétrica, tá? Mas também pode ser usado em aplicações que requeram muita potência elétrica, como fornos industriais e fornos de indução, por exemplo. Tá? Dessa forma, a gente encerra o nosso conteúdo de transformadores, tá? E nós temos, então, falando sobre a lista de exercícios, né? Nós temos, então, os exercícios o exercício 10, tá? O 11 e o 12 são os da aula de ontem, né? E aí o 13, o 14, o 15, o 16 e o 17 são da aula de hoje, né? Então, do exercício 13 até o 17 são exercícios da aula de hoje que vocês já podem fazer, tá? Amanhã a gente vai encerrar o conteúdo, não é um conteúdo que vai cair na prova, eu só vou apresentar alguns outros instrumentos, tá? Mas não vai ser cobrado na avaliação, é mais uma aula a título de curiosidade mesmo sobre outros instrumentos. Espero vocês amanhã.